Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. E hoje perguntamos: corretoras são as mais adequadas para gerir os investimentos? Ainda faz sentido optar pela banca tradicional ou devemos enverdar pelas plataformas digitais? Mas será que são confiáveis, são seguras e quanto a custos? Mais baratas, certamente? Uma pessoa pode criar uma conta nestas plataformas em menos de 5 minutos, consegue ter um rápido acesso através das apps, quer no telemóvel, tablet, Uhum. computador. Para tratar de processos não precisa de ir a um local físico. Portanto, isto está cada vez mais a democratizar os mercados financeiros para um acesso geral a toda a gente. São de facto low cost. Por exemplo, há corretoras onde não se cobra por transações. E há outros bancos que por cada transação cobra-se 30 euros. Para quem investe apenas 500 ou 1000 e por cada transação que faz numa ação estar a pagar 30 euros ao passo que pode pagar zero, acho que vai preferir sempre a segunda. Para responder a estas questões, temos aqui o Adelino Gonçalves, especialista da DEC Proteste Invest, a quem pergunto: desde já, o que é uma corretora online? E em que é que uma corretora online se diferencia daquilo que eu posso fazer no home banking relativamente a investimentos? Olá, Filipe. Bom, eu acho que também primeiro convém diferenciar o que é uma corretora do que um banco. O banco tem a principal função de recolher depósitos, de conceder créditos, ou seja, são mais perspectivas de retalho para as pessoas gerirem o seu dinheiro. Do outro lado, temos as corretoras, é um intermediário financeiro que faz a ligação entre o investidor e o mercado financeiro. Os bancos também têm essa ligação, também disponibilizam serviços para as pessoas investir, no entanto, ainda são muito antiquados e mais adequados a pessoas conservadoras ou pessoas com mais idade. Mas a verdade é que também já temos muitos bancos que são direcionados para investimento. Não sei se lhe podemos chamar bancos de investimento, mas há já, não é? Sim, sim, Bancos que apostam muito nesse tipo de negócio. exato. São bancos que pronto, começaram a sua função como retalho, mas à medida que os mercados financeiros estão a evoluir, estão cada vez a disponibilizar mais produtos, mais serviços financeiros, ou de investimento em ETFs, ações, até de trading. Contudo, como as corretoras especializaram-se mesmo nesse tipo de investimentos, os bancos continuam a ter custos muito mais elevados do que as corretoras. Uma das questões que mais se põe em relação às corretoras online é a questão da segurança. São igualmente seguras? Os bancos são mais ou menos? Eles não têm que seguir todos os mesmos requisitos? Quando digo todos, portanto, corretoras e bancos não têm que seguir os mesmos requisitos de segurança? Dentro dos requisitos que têm que seguir, as corretoras têm menos requisitos aos quais têm que cumprir. No entanto, mesmo dentro das corretoras, depende da regulação. Há reguladoras que estão na Alemanha, no Reino Unido, que exigem certos requisitos que outras, como no Chipre e em Malta, não requerem. E até por isso é que já houve certas exigências por parte de reguladores do Reino Unido para que os reguladores financeiros de países como o Chipre e a Malta nivelassem e adequassem também os seus requisitos àquilo que é estipulado pelas normas, agora neste caso do passaporte europeu, que eh, Mas como- ia perguntar-te precisamente isso. Não há um conjunto de normas a nível europeu, comunitário, Uhum. que criem uma espécie de nivelamento nestas questões regulatórias? Existe o passaporte europeu, que basicamente por definição, assim que qualquer país aceitar uma corretora e a regular, todos os países que são da União Europeia automaticamente também fica legal de estarmos a investir nessa corretora e está regulada. No entanto, como eu disse, países como o Chipre e a Malta facilitam por vezes demasiado esses requisitos, não têm tanta liquidez, não têm tantos ativos para prestar segurança e, na mesma assim, conseguem disponibilizar os serviços para quem quiser. Portanto, entre essas duas opções, seria preferível investir numa corretora que tivesse regulada, por exemplo, pelo FCA no Reino Unido ou mesmo pelo BaFin na Alemanha, do que nesses países. Na prática, o que me estás a dizer é que a regulação nacional, neste caso, sobrepõe-se, vá, de alguma forma, à comunitária. Ou seja, ah, e assim sendo, perguntava-te em que ponto está Portugal em relação a isso? Portugal ainda tem poucas corretoras que estão pronto, regularizadas na CMVM. No entanto, ainda há espaço para cada vez mais corretoras serem aceitas na CMVM e aquelas que não estão já com o arcabouço da FCA ou da BaFin são logo aceites por nós e são aquelas que na Europa temos mais confiança.
Ok. De um ponto de vista absolutamente operacional, digamos assim, funcional, é um pouco indiferente para um investidor ter ou ser cliente de uma corretora online que está sediada na Alemanha ou que está sediada em França, por exemplo. Dentro desses 2 países, não há muitas diferenças. A questão mais que os investidores têm que pensar é se por acaso acontecer algum problema, alguma falência ou um hack na corretora e a corretora abrir falência, como é que ele irá conseguir reaver o dinheiro de volta? Se estivermos a falar de um país como a França ou a Alemanha, depois o cliente vai ter que enviar e-mails para as corretoras, falar numa língua estrangeira, que é uma coisa que afasta um bocado os Uhum. investidores e deixa-os de pé atrás, como é normal. No entanto, mais pé atrás ficarão se forem países como o Chipre e a Malta, que por norma são países que até demoram, reguladores e corretoras que até demoram mais a responder do que propriamente as que mencionámos antes. Mas essa questão ou esse problema não se pode pôr também no caso de uma conta à ordem tradicional. Imagina que tem já num banco sediado, sei lá, noutro país que eu estava, lembrei-me agora da Lituânia, por exemplo, não poderia acontecer a mesma coisa? O cliente, na prática, não é? Terá que lidar com uma língua estrangeira também, Uhum. não é? Não se põe as mesmas coisas em relação à banca? Podem acontecer as mesmas coisas, obviamente, no entanto, a banca tem um arcabouço muito mais robusto para fazer face a esses problemas e também é expectável que, quando acontecem esses problemas, seja resolvido imediatamente e ir para os sítios corretos que tomam conta desses processos. No entanto, há que relembrar que depois há duas coisas que se diferem. Uma coisa é as recompensações ou a garantia que eu tenho do dinheiro que eu tenho depositado e outra coisa é a garantia que eu tenho do dinheiro que eu tenho investido. E Que em que é que difere? então, basicamente, o dinheiro que eu tenho depositado, como não está investido e eu não estou exposto a risco de investimento, em caso uma corretora ou um banco abra falência, eu posso ser recompensado pelo Fundo de Garantia de Depósitos até 100.000 euros por cada conta por titular. Já se eu tiver com esse dinheiro, com esse capital investido, Uhum. exposto a risco, se acontecer alguma falência técnica, não por razões de flutuações, mas se acontecer alguma falência na corretora, eu posso ter de volta, posso ser recompensado até 20 ou 25.000 euros, dependendo. E agora, voltando para a situação que estamos a falar há bocado, comparar o Reino Unido, a Alemanha com o Chipre e a Malta, países como o Chipre e a Malta apenas garantem até 20.000 euros. A Alemanha e o Reino Unido, com a BaFin e o FCA, respectivamente, já Uhum. garantem até 25.000. Ou seja, se tivesse uma conta com 30.000 euros, fez Uhum. investimentos durante 2, 3 anos e correram bem, foi até aos 70.000, se por acaso a sua corretora fosse à falência, teria que entrar em processos de enviar e-mails e pedir o dinheiro de volta, mas só iria ter de volta até 25.000 euros. Ok, bem, mas chega de tragédias, porque também não, que eu saiba, as corretoras não abrem falência todos os dias, não é? Obviamente. E portanto vamos começar do início. O que é que eu tenho que fazer para subscrever, para abrir uma conta numa corretora? Do que é que eu preciso? Ok. Bom, em primeiro, dar só a minha opinião. Antes de investir, qualquer pessoa devia ter o seu fundo de emergência já de parte e até outras contas de poupança. Mas se eventualmente quer envergar pelos investimentos, quer seja trading ou comprar e aguentar as ações ou ETFs durante um longo período de tempo, acho que a primeira coisa que deveria-se fazer era ter conhecimento, buscar esse conhecimento, essa literacia financeira Uhum. para se perceber ao certo o que é que se está a fazer. Tentar também uma conjugação com uma conta de demonstração, ou seja, não investir logo capital real, dinheiro real, usar dinheiro fictício. As várias plataformas, como corretoras, um, dão esse serviço, disponibilizam esse serviço aos clientes. Basta criar uma conta de demonstração, decidir o montante com que quer começar, se quer alavancagem nula ou se quer alavancagem, e consegue treinar as suas estratégias e ver como é que correria se estivesse no mercado real sem estar a expor. Portanto, essas contas de alguma forma permitem, são uma espécie de centro de estágio, é isso? É um centro de estágio, pode ser assim, um centro de estágio e um centro também de backtesting, que é o que os investidores chamam, quando pegamos numa estratégia e tentamos ver se essa estratégia resultava noutro ativo ou noutro período de tempo. Portanto, na prática dá, e perdoa-me a expressão, alguma rodagem, digamos assim, ao investidor que se quer iniciar, não é? Exato, exato. Dá mais uma maneira de ele começar a perceber as coisas na prática e não só na Uhum. teórica, de mexer, de fazer as contas, perceber o que é que ele está a fazer, a gestão de risco e tudo mais, que é muito importante. Perfeito. E agora, assumindo que eu estou preparadíssima para começar, Uhum, como é que eu faço? Primeiro, como é que eu devo escolher a corretora certa? uhum. E
como é que eu começo? O que é que eu devo fazer para subscrever? Por exemplo, que dados é que me são pedidos? Quanto dinheiro é que eu devo ter para investir? O montante inicial para investir acho que faz parte, cabe a cada um decidir, Não mas há um montante mínimo exigido, portanto. em algumas corretoras exigem mínimo 10 ou 50 euros, mas Uhum. por norma pode-se depositar até 1 euro. Se bem que com 1 euro não dá muito Não, para não, não, investir, não se faz nada. não se faz muito. No entanto, dentro do que é necessário, as corretoras pedem logo ao início, pronto, os dados normais, como se estivesse a abrir a conta num banco. Vai ter que ter uma foto do cartão de cidadão de frente e de trás e um comprovativo de morada. No entanto, eu sugiro logo que ponham um extrato bancário, porque depois, quando vamos levantar o dinheiro, eles pedem um extrato bancário para nos enviarem o dinheiro. Portanto, se mandares uma foto do cartão de Uhum. cidadão e um extrato bancário, fica logo tudo tratado. E por último, eles fazem um quiz para perguntarem se já investimos antes, para saberem o nosso nível de literacia financeira, e também nos perguntam se somos uma pessoa politicamente exposta. Portanto, na verdade, não difere assim tanto daquilo que eu tenho de fazer para abrir uma conta num banco. Se calhar até me pedem menos coisas, O não que é? difere é mesmo isso, é que é muito mais rápido. Qualquer pessoa consegue abrir uma conta numa corretora em 5, 10 minutos e já tê-la pronta para depositar e investir. E também, pronto, como não tem que ir a um local físico. E dirias que há um perfil mais certo, ou seja, no momento de escolher, e agora já estávamos a falar das corretoras, mas no Hum. momento de escolher, achas que há perfis mais adequados, mais direcionados para transacionarem nestas plataformas e outros perfis mais direcionados a quem fará mais sentido manter-se na banca tradicional? Ou não? Estas plataformas são para todos? Sim, obviamente que este tipo de plataformas destina-se mais aos jovens, até a publicidade, o advertising deles está mais destinado a eles, querem locais onde os jovens estão frequentemente, redes sociais, YouTube, ahm, mas como se dedicam também mais aos jovens, adequam-se mais a eles, e se calhar as skills que os jovens têm, a percepção ao mexer num telemóvel, numa aplicação e user-friendly, é mais destinado aos jovens do que aos adultos e a pessoas de mais idade. Por isso é que se calhar pessoas nos seus 40, 50 anos preferem manter-se nos bancos tradicionais ou num banco digital como o Active Bank, do que ingressarem por estas corretoras que têm que sacar uma aplicação. Acham isso se calhar demasiado estranho, ou complexo até, porque numa simples aplicação de corretora tem-se mil e uma opções do que se pode fazer dentro dela. Por isso, este tipo de plataformas é mais indicado para os jovens. Eu perguntava-te precisamente isso. Se entendes que, do ponto de vista da usabilidade, se estas plataformas são para toda a gente. Eu Se é diria, fácil navegar lá, se escolher os investimentos, enfim. eu diria que não. Eu, quando comecei, eu também me lembro, eu parecia um burro a olhar para um palácio. A questão é, à medida que se vai percebendo, vai-se percebendo, vai-se vendo onde é que está cada coisa, onde é que está cada opção de investimento, mas tal e qual como aquilo tem um user-friendly muito bom para jovens, também pode ser perigoso para pessoas de mais idade ou que não estão habituadas a este tipo de plataformas. Podem acidentalmente até abrir uma operação e perder dinheiro sem saber que estão a Uhum. investir. Portanto, sem dúvida que estão mais indicadas para os jovens e para quem está sempre com o telemóvel na mão. Ainda assim, achas que estas plataformas acabam por, de alguma forma, democratizar o acesso aos investimentos? Sem dúvida nenhuma, uma pessoa pode criar uma conta nestas plataformas em menos de 5 minutos, consegue ter um rápido acesso através das apps, quer no telemóvel, tablet, Uhum. computador, para tratar de processos, não precisa de ir a um local físico. Portanto, isto está cada vez mais a democratizar os mercados financeiros para um acesso geral a toda a gente, desde que tenha uma maior de idade. E nestes casos, uma das coisas que também pesa na democratização, ou nessa possibilidade de democratização, é a questão dos custos. Uhum. Como é que estas plataformas se posicionam em relação a custos, quando comparadas com a banca tradicional ou até os bancos de investimento, como falávamos há pouco? Bem, até eu diria que temos investidores, nós todos temos que agradecer muito a estas plataformas, porque da forma que elas entraram no mercado, com os seus níveis de custos, com o seu modelo de negócio, uh, low cost, fez com que vários bancos começassem a rever também o seu. E elas são de facto low cost? São de facto low cost. Por exemplo, há corretoras onde não se cobra por transações e há outros bancos que por cada transação cobra-se 30 euros. Para quem investe apenas 500 ou 1000 e por cada transação que faz de uma ação estar a pagar 30 euros, ao passo que pode pagar zero, acho que vai preferir sempre a segunda. No entanto, Mas deixa interromper o teu raciocínio, já lá vais, só para perguntar uma coisa. E essa diminuição dos custos também não pode ser perniciosa? Ou seja, precisamente porque eu só preciso de 1 euro ou dois, imagina, para investir, eu não posso ser levado ou tentada a investir mais ou a investir, se calhar, de uma forma mais imediata, menos conscienciosa,
Porque se eu tiver que gastar 30 euros, se calhar penso duas vezes, Uhum. ok, se quero mesmo fazer este investimento, vale mesmo a pena. Se for só 1 euro, será que eu não sou tentada a fazê-lo de uma forma. Hum, Consigo perceber, pode ser mais uma maneira de aproveitar esta geração imediatista para fazer várias operações. Ah, Contudo, isso vai depender do perfil da pessoa. Há investidores que fazem 10 operações ou 5 por ano, há outros que fazem 100 ou 200. Nós recomendamos sempre o mínimo número possível de operações. Quanto mais operações se faz, os custos vão aumentando. No entanto, estas corretoras, como disse, não têm custos de operação, não têm custos de depósito e levantamento, que eram coisas que os bancos tradicionais tinham e que muitos deles tiveram que retirar ou reduzir. Porque penalizavam muito também a rentabilidade, não é? Que tu tiravas Exatamente. dos investimentos. Mas eles não era muito porque penalizava a rentabilidade, é mais porque estavam a ver e estão a ver a concorrência. Não, hum, não, penalizava para o lado do investidor, para o não é? lado do investidor, Sim. obviamente, e isso foi perceptível pela parte dos bancos e por isso é que cada vez mais também estão-se a adaptar E e a estão a tentar tornar-se mais igualar. competitivos. Exatamente, exatamente. Outros decidem ficar no seu ramo e nem sequer mexeram nos custos, mas cada vez mais bancos estão a reduzir quer os custos de operação, quer os custos indiretos, como o spread. E mesmo dentro das corretoras, os valores, as comissões variam muito umas para as outras ou elas estão muito tabeladas, digamos assim? Dentro das corretoras mais conhecidas, os custos não variam assim muito, até porque a maior parte delas, o custo de transação é zero. Algumas é 1 euro por cada transação, mas está sempre em torno disso. Quando entramos já para os bancos, quer Banco Digital como ActiveBank, quer Millennius ou BPIs, já vamos de diferenças. Por exemplo, nós fizemos um estudo onde analisámos 20 corretoras e bancos e para quem investe 100 euros por mês no ETF da Euronext, a diferença entre investir num banco como o ActiveBank vai de 44 euros ao ano para se calhar 400, 500 por ano se formos por outras vias, por outros bancos. E se fôssemos, e se estivéssemos numa plataforma? Se estivéssemos numa corretora a usar essas plataformas, os custos variavam entre 0 a 20 euros. Então pergunto-te, onde é que essas plataformas vão buscar o seu lucro? Como é que elas fazem dinheiro? Onde é que está a fonte do negócio? Uma grande parte da fonte de negócio destas plataformas está no spread ainda, apesar de eles terem um spread muito menor do que os E bancos. vais-nos explicar naturalmente o que é o spread. Obviamente, o spread é basicamente a diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Ou seja, quando nós vemos um ativo ou uma ação no mercado cotado, por exemplo, a 20 euros, ele não está a 20 euros. Se quiser comprar essa ação, vão-me dar um preço 20,10, ou seja, um bocadinho mais acima do que o seu preço médio. Se eu quiser vender, vão-me dar o mesmo intervalo, mas para baixo, ou seja, neste caso seria 19,90. E é esse intervalo que os bancos utilizam para fazer o seu lucro. É a Ok, um, receita deles. um, um pouco como acontece no mercado cambial, não é? Exatamente, Ok, na exatamente. compra e venda de moedas. Muito bem, queria-te perguntar sobre o cardápio, digamos assim. O cardápio, ou seja, os produtos de investimento que estão disponíveis nas plataformas, nestas corretoras online e nos bancos, sejam eles os tradicionais ou os mais dedicados ao investimento, são iguais? Temos a mesma escolha de produtos ou é diferente? O menu que nós temos disponível em termos de produtos, obviamente que é muito mais amplo em corretoras, por várias razões. Contudo, também temos que ter em atenção uma coisa, porque várias vezes nós pensamos que estamos a comprar um ETF numa corretora Uhum. e estamos, na verdade, a comprar um CFD desse ETF, ou seja, um derivado desse ETF. Não é o ETF assim que estamos a comprar, mas sim um contrato que estamos a comprar esse ETF. E isso E porquê que achas que há esse risco? incorpora, porque esse risco, depois estamos sujeitos a outros custos indiretos. Como se estamos a fazer um CFD, vamos ter um spread adicional e também, dependendo do ETF que seja, vamos ter também taxas overnight de swaps, que são basicamente taxas de refinanciamento que existem a todas as noites. E vamos explicar, vamos pedir, vou-te pedir que expliques um pouco melhor do que é que estamos a falar agora. Porque de repente estávamos Taxas, só a falar em estrangeiro. taxas de overnight swap é basicamente como nós estamos, por exemplo, um ativo par de moeda, euro-USD, Uhum. o euro contra dólar, cada um tem a sua taxa de juros. Como eu estou a comprar euros para vender dólares, ao final da noite vai-se fazer essa diferença de Uhum. taxas e ou vou receber ou vou ter a pagar mais um bocadinho sobre a performance da minha transação. Ok, e o que tu dirias era que num banco tradicional não há o risco de eu contratar um CFD, portanto. Uh, do que eu tenho visto até agora, não. É mais as corretoras que fazem este tipo de ativos. No entanto,
há outro risco também, quer nos bancos tradicionais, quer nas corretoras, que às vezes podemos estar a comprar um ETF alavancado, sem percebermos. Portanto, muito cuidado quando vemos um ETF, se estiver lá 2 vezes, 3 vezes, que é a nomenclatura que a maior parte das corretoras costuma usar para produtos alavancados, temos que ter a noção que estamos a arriscar 2, 3 vezes mais daquilo que estávamos Do que estávamos a pensar Uhum. inicialmente. Muito bem. Vamos agora ao nosso momento de Santíssima Trindade da Arte Bem Investir e pergunto-te, Adelino, quais são os 3 mandamentos que não podem falhar se queremos de facto investir bem e estar no lugar certo, seja ela a corretora ou o banco? Ok. Como disse no início, acho que nunca é demais relembrar. A primeira coisa que se tem que fazer é ter um fundo de emergência, que é se alguma coisa correr mal ou se tivermos alguma dificuldade na vida, termos sempre algum sítio onde nos podemos safar. Em segundo lugar, era ter essa literacia financeira, saber o que se está a fazer, saber o que é investir, o que é um ETF, essas noções todas acho que uma pessoa tem que saber antes de sequer de investir. E antes de investir com dinheiro real, tentar uma conta de demonstração primeiro. Conta de demonstração para ver se a estratégia que a pessoa Uhum. está a desenvolver funciona. E por último, ter cuidado com as corretoras que não estão dentro do passaporte europeu. Eu, Como é que eu posso saber se uma corretora está ou não está dentro do se passaporte estiver europeu? regulada por qualquer entidade reguladora financeira da Europa, está. E Quer eu seja posso consultar essa informação onde? quer no nosso site, quer também nos sites respectivos das corretoras, que eles têm sempre no final, normalmente é no final que põem da página, onde é que estão regulados, se no Bafin, se em Malta. Ok, perfeito, muito bem. Obrigada por esses conselhos, são de facto muito úteis. E passamos agora ao nosso momento de investidor escaldado, de meter água tem medo. E pergunta, Adelino, já sabes, de que é que te arrependes? Qual é o teu maior arrependimento no que respeita a investimento e, se possível, neste caso, a utilização ou não de plataformas digitais? Ok, eu diria que se calhar, muito provavelmente o meu maior arrependimento foi, como a maior parte das pessoas, digo eu, quando comecei a investir, não segui o meu conselho que dei já 2 vezes neste podcast. Comecei com dinheiro verdadeiro, em vez de fictício, e pronto. Se E tivesse optado choraste por. as tuas perdas? Obviamente que chorei. Não as tinha chorado se fosse dinheiro fictício, mas também não iria estar tão alegre que se tivesse ganho e se fosse dinheiro fictício. Mas pronto, foi um dos meus maiores arrependimentos. E também de não ter querido logo começar a investir antes de aprender mais e cada vez testar as minhas estratégias primeiro antes de as pôr em prática. Acho que foi esse o meu. Um comportamento com que muitos certamente também se identificarão, não é? Essa vontade de começar, essa vontade e às vezes o imediatismo, como tu Exato, dizes, a pressa. ah, essa pressa de fazer acontecer pode correr mal. Mas diz-me, como é que te redimiste? Se é que fizeste alguma coisa para te redimir ou só Eh, chorar? passei quase um ano sem investir, Quase um ano, apenas foi um luto foi longo? um luto longo, apenas pronto, a fazer backtesting e a testar as estratégias. E depois, quando voltei, tinha uma mentalidade um bocadinho menos imediatista, mais calma e pragmática, que é o que se deve ter quando fazemos investimentos. Obrigada, Adelino, pelos teus sábios conselhos. É sempre bom saber que estamos a tempo de corrigir os nossos erros ou, melhor ainda, de os evitar. Do nosso lado, fechamos o episódio de hoje. Já sabe, pode seguir os conselhos do Adelino e dos outros analistas da DEC Proteste Invest em www.deco.proteste.pt/invest. E já sabe, até ao próximo episódio, não gaste tudo em ativos tóxicos.